Espaço em Chamas, nós tivemos a alegria de trazer a palavra, e tem um texto dentro da ministração de ontem que foi só apontado de uma forma superficial. Algumas pessoas que, por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, por falta ou pressionado de uma certa forma pelo sistema, eles acabam trabalhando não somente com as trevas, mas até em favor das trevas. E nós presenciamos que num desses fatos bíblicos, nós encontramos a história que poderia muito bem passar batido. Tão grande foi o que aconteceu de sobrenatural naquela prisão com Paulo e com Silas, onde veio um terremoto do Senhor e as celas foram abertas e aqueles presos foram libertos, e não libertos dos seus crimes, mas antes libertos de um padrão das trevas. Só que estava ali dois homens de Deus representando a igreja, Paulo e Silas. O fato deles terem entrado naquela prisão, adorado ao Senhor, mesmo debaixo de muita surra, porque eles apanharam com varas, tiveram seus pés presos a madeiras, a tronco, naquela prisão, eles louvavam e adoravam ao Senhor. Então, quando as pessoas falam que esses crentes é meio doido, e nós somos doidos mesmo, mas nós somos doidos por Jesus, amém? Então assim era a questão do que representava Paulo e Silas naquele lugar. O salmista no capítulo 68 diz que onde o Senhor está, Ele muda todo o ambiente, ao ponto de vir um terremoto, né? E acontecer tudo que aconteceu ali. E nós falamos que aquele carcereiro, no capítulo 16, verso 27, quando ele vê que as portas estavam abertas, ele tem uma atitude imediata, que ele ia tentar o suicídio. E esta atitude que estava dentro daquele carcereiro era o medo da sentença das trevas, porque o diabo, ele é implacável. O que o diabo quer? Matar, roubar e destruir. Então, tirar a salvação. E baseado em que o bispo está falando isso? No verso 30, quando ele ouve a palavra da autoridade quebrada em alta voz: ó, nós estamos aqui, as portas estão abertas, mas todos nós estamos aqui. E no 29 ele diz assim: tendo pedido uma luz. Preste atenção nessa palavra, ele diz: tendo pedido uma luz. Ele estava falando: ó, eu não quero mais andar debaixo dessa sentença das trevas. Eu não quero andar debaixo mais de uma conveniência do sistema. Eu não quero andar mais debaixo de obrigações carnais. Na realidade, eu sou um carcereiro, mas eu também me sinto o quê? Preso. Você acha que muitas pessoas, elas podem estar nesse estágio? Aparentemente estão livres, mas no fundo, elas estão aprisionadas de alguma forma. Ou aprisionada, por exemplo, por dívida, ou aprisionada por um relacionamento de insucesso, ou aprisionados emocionalmente por causa de frustrações, decepções de um passado. Mas o que precisamos entender aqui é que quando se manifesta esse poder da luz, essa mesma luz que ele pede, as coisas mudam. As coisas mudam. Porque servimos a um Deus Emanuel, que Ele é presente em todo o tempo. E Ele quer que nós possamos receber esta palavra poderosa de uma transformação, salvação e esta libertação genuína, no qual nós arrancamos, através da nossa decisão, qualquer tipo de aprisionamento, seja ele qual for. E no verso 30, depois que ele se prostrou diante de Paulo e Silas, diz que ele traz aqueles presos para fora e ele faz uma pergunta. Eu não sei como é que seria essa liberdade, viver sem esse aprisionamento, mas ele entendia que ele precisava ser salvo desta situação. E no 31 eles disseram: ó, só tem uma coisa, crê no Senhor Jesus, e então você será o quê? Salvo. E não somente você, mas também todos de sua casa. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã, que a promessa, ela se estende, e nós não podemos abrir mão dessa promessa que se estende para quem? Para toda a nossa família
e a nossa posteridade. Ainda que a ação de momento não nos mostre isso, mas a palavra declarada que recebemos, ela não pode sair dos nossos lábios. De repente você conhece alguém, um ente familiar, um marido, uma esposa, um filho, um primo, uma avó, um avô, que você queria que eles convergissem para esse nível de alinhamento. O Senhor, Ele traz ao nosso coração: não deixe de declarar a palavra profética. Você pode repetir comigo? Fala: eu não posso deixar de declarar a palavra profética, porque é vida para mim, porque é bíblico, e isso multiplica a minha fé. E a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. No livro de Mateus, no capítulo 6, verso 24, na revista atualizada, está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um desprezando o outro. Não podeis servir a Deus. Interessante que eles colocam aqui como uma figura do que o diabo muito usa. São as questões da busca desenfreada pelo natural, pelas riquezas deste mundo, o que o dinheiro pode comprar. Ele nomeia aqui, ele traz uma nomenclatura em relação a esse adversário, o que? O natural. Porque ele sabe que muitas vezes até quem está na igreja não coloca o dinheiro para servir o reino, mas ele se torna escravo deste o quê? Deste dinheiro. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, 10 e 11, está escrito assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi o quê? Posto. E este fundamento se chama Jesus Cristo. Então ele está falando para cada um de nós, na epístola aos Coríntios, que ele teve o cuidado de ensinar. Eu estava trocando uma ideia com a Mariene sobre muitas coisas que é ensinado. É ensinado na igreja, é ensinado no altar, é ensinado nos discipulados, é ensinado. Mas de repente você observa que algumas pessoas, ou elas atendem uma voz de comando que não vem dentro dessa questão hierárquica, ou então ela simplesmente ela faz o que ela entende que lhe é mais conveniente e abandona essa questão do fundamento bíblico. Mas o mais assim que requer atenção é que ele diz: o fundamento não pode ser mexido, que é Cristo. Agora, quem a partir desse fundamento vai erigir uma edificação com as suas próprias convicções, ele está cometendo o quê? Pecado. Você pode repetir comigo? Fala assim: eu edifico uma construção em cima desse fundamento, que é Cristo, que não vai honrar este fundamento, eu estou comprometendo a glória de Deus. Mas como assim? Se uma casa cai e o fundamento permanece lá 100%, e alguém vê, ele fala assim: essa casa caiu porque a pessoa que levantou esses tijolos, essa estrutura não fez direito, mas o alicerce foi muito bem feito. Eles vão falar assim? Vão. Eles vão falar: a casa o quê? Caiu. Por isso que nós somos representantes deste reino. E isso é algo muito o quê? Muito sério. Quem acha que representar o reino de Deus aqui é sério? Eu não tenho que falar de mim, eu tenho que falar da palavra. Eu não tenho que ensinar como eu ajo, eu tenho que ensinar que as pessoas observem Cristo que está em mim. Isso é algo muito importante. Mas aquele carcereiro especificamente, a Bíblia nos ensina que ele conseguiu levar a sua casa, porque os seus familiares não ficavam lá dentro daquele cárcere. Diz que eles levaram aqueles homens e passaram a curar das feridas que ele viu como foi adquirida, de forma injusta. O diabo bate muito nas pessoas de forma injusta.
Mas nós vamos discutir com o diabo como você é injusto, Satanás. Nós vamos conversar com o diabo e falar assim, mas que princípio, como eu disse ontem, que princípio satânico? Ele falou, mas claro que é princípio satânico, eu sou o próprio Satanás. Então ele não tem pudor, ele não tem limites, porque ele tem um objetivo concreto, de enrolar as pessoas de várias formas, incluindo o espírito de engano. Mas o salmista no capítulo 68, quando ele diz, ó, o Senhor vem, e onde o Senhor vem, chega, o poder se estabelece. Então nós temos uma esperança, uma fé e uma expectativa, que quando você entra na porta, para dentro da igreja, o que precisa predominar aqui é este poder extraordinário da presença. E este poder extraordinário da presença, ele gera transformação, porque eu deixo de fazer aquilo que eu até pensava que era correto e passo a caminhar segundo aquilo que o Espírito está me mostrando que é correto. E são coisas diferentes. Ou você nunca se enganou no que diz respeito a algumas condutas suas? Quem já se enganou aqui? Eu achava uma coisa, no meu entendimento, no meu achismo, eu caminhei por um tempo nesse achismo, mas eu vi que Deus não estava na história. Mas por que Deus não estava na história? Porque começaram ou aconteceram algumas coisas que mostram que Deus não estava na história. Então eu preciso mudar o curso da minha vida. E qual é a oportunidade que eu tenho? Quando eu ouço a palavra tem a capacidade de produzir em mim a multiplicação da minha fé. A fé vem pelo ouvir da palavra. Então quando eu ouço a palavra, eu tenho duas opções. Se eu estiver no Espírito e já estou sendo gerado como homem espiritual, aquilo aumenta o temor do meu coração. Mas se a obstinação, quem conhece alguém obstinado aqui? De repente alguém vai até, apontar assim, né? O que é a pessoa obstinada? Que ele não quer abrir mão. Lá no interior de Goiânia fala assim, quando o mineiro fala que pau é pedra, você convencer ele diferente, dá trabalho, né? A pastora Cleide é goiana, ela sabe, né? Não é assim que eles falam lá? E aí tem gente que fala, aprendi com os mineiros, né? Mas, assim, é uma figura para te mostrar, porque às vezes a obstinação, ela faz que a gente perca tempo. Eu lembro que uma vez eu fiquei 1 ano sem conversar com a irmã minha, quando eu era adolescente. Adolescente dá trabalho. É só o Dantas e a Bel que acha que o adolescente não dá trabalho, né? Mas dá, não dá? E aí eu era adolescente e tal, e ela me deu um tapa. E eu falei, você vai ver, nunca mais eu converso com você. 1 ano. Quem foi o principal atingido? Quem foi o principal atingido? Fui eu. Porque mesmo conhecendo o Senhor, eu atraía coisas ruins, por uma atitude ruim, que foi debaixo de uma influência diabólica. Porque Jesus, ele é amor, Jesus, ele é perdão. E não quer dizer que eu tenho que ser dono da razão, não quer dizer que eu tenho que estar certo todo o tempo, mas nós temos um árbitro, que é o Espírito Santo. Nós temos esse mediador que nos convence. Uma das ministrações mais fortes assim que me impactou bastante foi numa das conferências, não sei se os pastores lembram, quando o apóstolo pregou sobre José tinha tudo para ser 100% feliz, mas ele tinha aprisionado Simeão no calabouço do seu coração. Que dificuldade que aquele homem tinha de perdoar aquele que ele tinha indicado que foi o principal alvo, por ele ter passado tudo o que ele passou. E às vezes as pessoas, elas esquecem de entender que existe uma permissão de Deus para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio amadurecimento, para o nosso próprio aprendizado. Eu vou enrolar o bispo, eu já tenho uma forma assim, vou enrolar o apóstolo, vou enrolar o pastor Amarildo, vou enrolar o pastor Dantas. Por isso que a gente aprendeu muito cedo com o nosso apóstolo, com o bispo Paulo, assim, é bom você comer um saco de sal junto com uma pessoa, para você falar, eu conheço essa pessoa. Mas não um saco de sal de 1 quilo, um saco tipo industrial, de 25 quilos. Quanto tempo você acha que demora a
saco de sal de 25 quilos. Muito tempo, né? Quem já ouviu alguém falar assim do cônjuge? Eu estou casado com você há 30 anos, 20 anos, 25 anos, mas você teve uma atitude que eu me surpreendi com ela. Quem já teve essa experiência? Depois de anos e anos de casado, eu olhava para o outro e falava, eu não esperava uma atitude dessa que você fez. Porque muitas vezes as pessoas se garantem em relação a um histórico, mas o diabo, ele muda de acordo com as nossas fragilidades, com as nossas limitações. Por isso que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. E nós temos que orar sem o quê? Cessar. Porque a oração é a forma que eu me comunico com meu pai, que é o general, e ele passa para mim como eu me defendo destas armadilhas de Satanás. Entende? Eu fico imaginando a família desse carcereiro no cotidiano. Ele chegando em casa ali para tomar banho, para comer, ele contando as histórias que ele vivia dentro daquele rio de injustiça, de como que funcionavam as coisas. Mas o que me surpreende é que mesmo trabalhando para as trevas, isso é de Deus. Tem situações que as pessoas nunca entraram na igreja, mas eles praticam aquilo que é de Deus. E isso é um indício que ele está no radar de Deus para ser o quê? Salvo. Para receber a oportunidade da vida eterna. Vocês estão me entendendo? Então, quando acontece o que aconteceu, e ele fala para aquele pai, para aquele marido, ó, crê no Senhor Jesus, aí você será salvo. E essa promessa vai se estender para toda a sua casa. E a partir daí, eles passaram a pregar a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Isso despertou amor. Eu te faço uma pergunta: em que momento que aquele carcereiro, antes desse episódio do terremoto e dele querer se suicidar, que ele olhou para Paulo e que ele olhou para Silas e que ele teve compaixão deles? Porque eles estavam totalmente o quê? Cego, aprisionados. Tem pessoas que são pessoas boas, tem pessoas que são pessoas que querem acertar, mas elas são julgadas. E elas são julgadas por causa de momento. Como eu disse, o esposo fala assim: você me surpreendeu, porque eu nunca te vi você ter uma atitude como essa. Você me magoou profundamente o resto da minha vida. E às vezes quer te perguntar: por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Qual foi a origem dessa situação? Que com certeza é o quê? Espiritual. Porque o mundo espiritual, ele está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Vocês estão entendendo? Então, o que nós aprendemos aqui? É necessário que haja um resgate. É necessário que haja um resgate dos papéis bíblicos na família. O Senhor falou muito para mim em relação a Josué, no capítulo 24, quando diz assim: vocês tiveram toda a experiência e possibilidade para decidir certo. Eu sou o líder de vocês. Vocês estão livres para tomar sua decisão. Mas eu quero dizer algo para vocês: eu e a minha casa serviremos ao... Ele assumiu a posição de qual seria o papel da sua casa. E esses modelos precisam ser aprendidos por nós. Existe algo como se fosse mágica para dar certo? Não, todo mundo sabe que não. Mas o que fica de exemplo é que é de suma importância que o governo do Espírito Santo esteja nos levando, no quesito família, a andar segundo aquilo que Deus está direcionando. Eu não posso ser impulsionado pelas minhas necessidades profissionais, financeiras, emocionais, ou educacionais, mas eu preciso ser movido pelo Espírito Santo que governa sobre o meu espírito. Por que o Espírito Santo, eu imagino que está falando isso? Porque esses papéis, eles estão se invertendo. Tem filhos que dominam os pais, tem filhos que têm a última palavra e ainda conseguem reverter de uma situação que parece que eles têm razão e os pais não. As mulheres assumiram um papel na cadeira do marido.
mulher manda no marido. Por que as pessoas não perguntam? Por que o marido deixou vazio e foi preciso da mulher sentar? Então às vezes as perguntas elas estão sendo feitas de forma errada. Porque esses papéis são bíblicos, são santos e são inegociáveis. O papel do marido é do marido, cabeça do lar, sacerdote. Eu gosto muito de falar, é aquele que precisa olhar se a porta está fechada, se o gás está desligado, se as janelas estão travadas, se o carro não está com problema para a mulher sair, dá problema na rua. Aí só está descendo a lenha nos maridos? Não, eu estou lembrando que existem papéis, e esses papéis são santos. Existe a possibilidade de errar. Eu não posso contrariar a minha casa porque lá é 5 contra eu. Fica tranquilo, fica certo. Lá era 5 irmãs contra eu, só eu de homem. Mas o Senhor depois, como encontrou aquele carcereiro perto de uma situação onde ele estava tentando suicídio, a voz do poder grita: ei, alto lá, não faça isso. E nessa manhã o Senhor está te dizendo: ei, alto lá, não continue fazendo o que você está fazendo, porque a luz está nesse lugar, e essa luz produz poder transformador para toda a sua casa. É importante e é necessário que os papéis sejam, se até então não executados, aprendidos e executados, porque o Espírito Santo vai te honrar em nome de Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Repete comigo, fala: o Espírito de Deus vai me ajudar para que os papéis bíblicos sejam exercidos na minha casa. Então tem muita gente que tem uma família fora da igreja e tem um testemunho, um exemplo onde conseguem ter esse norte mais do que pessoas que estão na igreja. Por quê? Porque às vezes os papéis eles fogem porque há uma escorregada na casca de banana. Depois a pessoa esconde debaixo do tapete o seu erro em vez de aprender com ele, e depois olha para o alto e pergunta: por que eu não tenho o controle da minha casa? Vocês estão entendendo? Os papéis não são importantes, os papéis são fundamentais para a saúde bíblica da sua casa. Então as mulheres, elas com certeza, elas querem que os seus esposos pratiquem o papel que é bíblico. O marido quer que as esposas, sacerdotisa, auxiliadora, ajudadora, cumpram o papel santo que lhe é atribuído. Os filhos sentem segurança em relação aos pais. O mundo está vivendo onde existe uma independência. Deus jamais vai deixar, essa é a fé da igreja, que as famílias sejam destituídas ou deterioradas dentro da ação das trevas. Porque se isso estiver acontecendo, uma voz vai ecoar de dentro da sua casa: eita, a luz do Senhor está aqui, e as coisas serão mudadas em nome de Jesus. Quem recebe a palavra, diga glória a Deus.